Capítulo 3 Definição de literatura brasileira. A escritora Luciana Stagno Picchio é de origem italiana e, ao iniciar o texto, define literatura brasileira como, abre aspas, o conjunto dos textos literários redigidos no século XVI, aos nossos dias em língua portuguesa, no Brasil, por escritores nascidos ou formados num contexto cultural brasileiro, fecha aspas. Vale ressaltar também que a autora cita a poeticidade e a literariedade como critério para ser considerado uma literatura brasileira. E quando ela fala em poeticidade, diz que quem decide é o público. Essa questão de definir o que é literatura brasileira foi bastante discutida em sala de aula. Será que o texto tem que estar em língua portuguesa? Será que precisa conter fatos acontecidos no Brasil para ser considerado? E os autores precisam ser brasileiros ou só conter um conhecimento cultural do país? A partir desses questionamentos, foi levantado o nome de Clarice Lispector, que nasceu na Ucrânia, mas veio muito pequena para o Brasil. Então, é ou não escritora brasileira? Na minha opinião, é sim, pois não depende único e exclusivamente do lugar onde nasceu, e sim do convívio cultural que o indivíduo teve para criar a sua obra. No texto, a autora Luciana Stagno Picchio julga a Carta de Pero Vaz de Caminha como a origem da literatura no Brasil, desconsiderando qualquer outra obra indígena. A escritora italiana retrata os indígenas como selvagens e sem história, abre aspas, e, ao mesmo tempo que o idealizam literalmente como um bom selvagem, dócil e inocente, os conquistadores reconhecem ser impossível integrá-lo numa sociedade de trabalho organizado, porque ele é individualista, nômade, caçador, irresponsável, antropófago. Fecha aspas. A partir dessa colocação de Luciana, vemos o epistemicídio acontecendo, pois ela ignora completamente a literatura indígena. Já que temos a ciência da existência da literatura oral, podemos considerar que os indígenas já produziam, apesar de, infelizmente, não possuírem o privilégio da escrita para registrarem a sua obra. Então, afirmar que o nascimento da literatura do país se dá com a Carta de Achamento do Brasil, desconsiderando qualquer feito anterior, é um grande ato epistêmico.